Eu tava lá no colégio quando o professor de geografia, ele comentou sobre essa cidade. E engraçado como as coisas que eu realmente preciso aprender, que vão cair na prova, eu nunca aprendo. Mas é só falar uma coisa doida como essa que eu tô lá pesquisando. Eu cheguei em casa, peguei os livros do meu pai, peguei os cadernos dele, pra quem não sabe, meu pai é professor de história, e comecei a tentar achar as coisas no Google, comecei a achar um monte de coisa, que aquilo ali, nossa, é muito interessante saber, e eu espero que você também ache. Tá aqui embaixo algumas referências na descrição desse vídeo, para caso você ainda queira saber um pouquinho mais e ler, na verdade, um pouquinho mais sobre essa cidade. Mas galera, essa cidade, ela ficava onde hoje é a Itália, pertinho de Nápoles. E no ano 79 depois de Cristo, essa cidade era cheia de movimento, banhos públicos, comércio, teatros, festas, e era tão avançada para a época que até hoje impressiona quem tá estudando sobre isso. E bem ali do lado tinha um vulcão chamado Vesúvio, eu acho que é assim que fala o nome dele. E aí começa o absurdo. As pessoas sabiam que o vulcão estava lá, mas como ele não entrava em erupção há séculos, eles ignoraram. Até porque, pra quem uma curiosidade aí, o solo perto de um vulcão é muito bom. E na verdade, muitas pessoas acreditam, muitos historiadores, eles brigam entre si, porque uns falam que o povo sabia e outros falam que o povo não sabia que aquilo ali era um vulcão, que só achava que aquilo ali era uma montanha. Mas tanto faz e tanto fez isso daí. Porque pra mim o que realmente importa é saber que mesmo quando dias antes começaram os tremores, aqueles pequenos terremotos, mesmo quando a água mudou de cor, mesmo quando os animais começaram a desaparecer, porque a Terra dá sinais de tudo que acontece nela, mesmo quando tudo parecia fora do normal, eles estavam seguindo a vida, porque pra eles aquilo ali não era nada demais, sabe? E no dia 24 de agosto do ano de 79 depois de Cristo, o céu escureceu. E aí que entra a parte triste, né? Não sei vocês, mas a morte pra mim é um assunto bem chato. Não era noite, sabe? O céu não escureceu porque tava de noite. Era cinza, fumaça e cinzas vulcânicas caindo como neve quente. O ar ficou irrespirável e então veio a pior parte. Uma nuvem de gás superaquecida com mais de 500 graus descendo como uma onda invisível que queimava e sufocava tudo. As pessoas não tinham chance para sobreviver ali. Mas sabe o que mais me assusta? É que os arqueólogos encontraram os corpos fossilizados exatamente como estavam no momento da morte. Alguns correndo, outros protegendo o rosto. Sabe essa parte bem triste? Mães abraçadas aos seus filhos. E isso parece cena de filme, né? Mas é tudo real. E a cidade ficou soterrada por séculos e esquecida, até ser redescoberta. E hoje Pompeia é um museu a céu aberto. Você pode até andar nas ruas, ver comércios antigos, até grafites nas paredes. E os corpos, sabe, ainda estão lá. Ou mesmo os moldes, né? Melhor dizendo, os moldes perfeitos deixados nas cinzas endurecidas. Será que a gente tá vivendo como o povo de Pompeia? Tipo, a vida tá rolando, tem escola, celular, igreja, rolês, metas, sonhos, tudo isso, mas talvez tenha um vulcão aí dentro que você decidiu ignorar. E Deus vive dando sinais, sabe? Assim como a Terra, a natureza dá sinais das coisas que estão pra acontecer, Deus também dá uma ansiedade que aparece do nada, um vazio que você tenta preencher com séries, redes sociais, pessoas, namoros, etc. Uma sensação de que você tá indo por um caminho estranho, mas continua mesmo assim, essa incerteza, sabe? E olha, é lindo ver como na Bíblia a gente encontra a resposta pra tudo. Porque lembra comigo daquele versículo que Jesus diz que tá na porta e que ele bate, esperando que a gente abrir a porta e aceitar ele. Isso é tão bonito, né? Porque Jesus, ele não quer forçar a porta. Ele bate, ele espera pacientemente até que a gente, por nossa vontade, por nossas escolhas, aceite abrir a porta e aceite fazer a vontade dele. Mas sabe, abrir a porta é mais do que falar só um amém. É parar de se enganar. É ter coragem de encarar que mesmo jovem, a gente não é eterno. Olha pra história que eu acabei de contar pra vocês. Pompeia tá ali até hoje. As ruas ainda existem, os corpos ainda estão lá, congelados, mostrando pura dor. E sabe o que isso grita pra mim? Que a vida pode parar em qualquer momento, que eu posso morrer em qualquer momento, talvez agora. Nesse momento eu posso morrer. Sabe, Pompeia, aquele povo pensou que talvez não iria acontecer nada, que ia ser mais um dia qualquer quando se levantou. E a gente, como jovem, ainda pensa que ainda dá tempo.
Mas o vulcão, ele pode acordar a qualquer momento. E eu não tô falando só de Vesúvio, eu não tô falando do vulcão, sabe? Eu tô falando da santidade de Deus aqui. A gente esquece, mas Deus é puro. Ele é santo e ele é justo. E essa santidade, ela não vai ignorar pra sempre o pecado da humanidade. Porque ele não criou a gente pra isso. Não é à toa que ele foi misericordioso ao ponto de entregar um ser santo, um Deus santo, o seu filho, pra morrer no nosso lugar. Gente, vamos lembrar de João 3,16 aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, único filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tá esperando você abrir a porta. Mas e se a gente não abrir? E se a gente ficar ignorando? Igual arrastando a notificação, igual a gente faz pelo celular, né? Ah, chegou uma notificação, joga pra lá, tanto faz, tanto fez. Gente, em Hebreus 9:27, se quiser abre aí junto comigo, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Galera, a gente não vai ter vida futura ou vida passada. A gente só tem uma vida, uma chance pra escolher entre Deus ou fazer a nossa vontade. A gente acha que esses 80 anos que a gente vive na Terra é mais importante do que a eternidade. E a gente pode até tentar fugir disso, mas não tem como escapar da eternidade. É o céu ou é o inferno. Não existe deixar pra depois, porque o depois pode não chegar, sabe? E é isso que em Apocalipse 3, versículo 17 e 20 diz. Você diz: sou rico, tenho tudo o que quero, não preciso de coisa alguma, mas não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Gente, no versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, e juntos faremos uma refeição como amigos. Gente, Deus quer ser nosso amigo de verdade. Ele quer dar uma vida de verdade. Mas ele é santo demais para entrar numa casa, para entrar numa cidade onde ele é ignorado. Ele não é visitante, ele é o Senhor. Então pensa, quantas vezes a gente ignorou o sinal? Assim como a natureza deu sinal pro povo de Pompeia, Deus também dá pra gente. Pompeia não teve aviso final. Tipo, não teve um avisinho ali, mas você tá tendo. Esse vídeo pode ser sua chance. Deus tá nos acordando, galera. E não interessa se você tem 13, 15 ou 16 anos como eu. A morte não respeita idade. Você pode ter 20 anos e amanhã ou depois você pode morrer. E a vinda de Jesus, ela vai chegar a qualquer momento e ela não vai estar interessando se você tá muito jovem pra isso. De verdade, galera, a paciência de Deus, ela esgota, assim como a nossa também. Jesus te ama tanto que aceitou ser esmagado na cruz, para te dar a chance de escapar da condenação eterna. Mas agora é escolha nossa. Deus não quer te assustar, Ele quer te salvar antes que tudo seja tarde.